Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Café com Inteligência, onde o nosso objetivo é desenvolver a sua inteligência espiritual. E por que inteligência espiritual? Ela é chamada de inteligência das inteligências e ela tem poder para regular suas emoções, para regular todo o seu corpo biológico. Você é corpo, alma e espírito, e é o seu espírito aquele determinante para gerenciar seu propósito, valores da sua vida e o seu alinhamento com o seu Criador. Isso é tremendamente importante. Lembre-se, espiritualidade é o estado natural da sua essência. Você é um ser espiritual e é isso que você precisa desenvolver. Eu sou o pastor Djalma e vou ajudar você a entender um pouquinho melhor sobre inteligência espiritual, sobre neurociência, como é que o cérebro funciona, mas principalmente através da palavra de Deus, que é a nossa regra e fé, que é a fonte do nosso conhecimento. Foi nela que Deus colocou tudo o que a gente precisa saber para levar a nossa vida ao mais profundo do relacionamento com Ele e ao mais produtivo do nosso ministério aqui na Terra. Por falar em produtividade, nós estamos gravando uma série aqui no Café com Inteligência sobre produtividade. É isso aí. Já falei sobre foco. O segundo vídeo que eu gravei foi como é que você pode trabalhar segredos para você ter uma produtividade maior. E hoje eu quero falar com você sobre a síndrome do pensamento acelerado. Como é que a gente pode curar uma síndrome do pensamento acelerado? Ou, se não, uma cura completa, o que nós podemos fazer para dar ao seu cérebro um padrão de aceleração natural. Porque o cérebro ele já tem uma aceleração natural, ele tem uma condução natural. Só que hoje, por causa de tanta informação que nós temos pela internet, principalmente pela internet, pelas redes sociais, né, pelos canais de comunicação que nós temos hoje, nós estamos absorvendo muito mais informação do que os imperadores, por exemplo, das épocas antigas. O Dr. Augusto Cury, que é o descobridor, o psiquiatra brasileiro, que é o descobridor da síndrome do pensamento acelerado, ele faz sempre essa comparação, dizendo que o imperador romano tinha menos informação do que uma criança hoje de 9 anos de idade, por exemplo, tem na sua mente, no seu, como conhecimento. E eu vejo isso muito verdade. Eu tenho 3 meninas e quando elas eram pequenininhas, mesmo com 7, entre 7 a 10 anos, eu via o tamanho de informação que ela possuía e eu, naquela idade, tinha a certeza que não precisava nem voltar lá no Império Romano, né, como o Dr. Augusto fez. Na geração passada, nós não tínhamos tanta informação como hoje é colocado. A pergunta é, o nosso cérebro está preparado para isso? Será que o nosso cérebro está preparado para isso? E a resposta é direta para você, não está preparado. Eu, como neurocientista, posso garantir para você que o cérebro vai se adaptar. Daqui a algumas gerações, ele vai demorar um pouco para isso, não é rápido, não é fácil. Ele vai ter que ter, né, a parte epigenética de adaptação a esse novo meio ambiente e depois ele vai ter que reescrever a sua genética. Isso vai acontecer, a carga genética vai ser alterada, mas até que isso seja alterado, uma série de danos à nossa vida acontece. Eu vou te dar aqui alguns sintomas dessa síndrome que machuca e que deixa muita gente mal. Eu quero que você veja aqui os sintomas disso aqui. Eu peguei aqui a relação dos sintomas passado pelo Dr. Augusto Cury. A ansiedade. Pessoas ansiosas demais e a ansiedade parece que se estabeleceu como um padrão no seu cérebro. Você pode ter síndrome do pensamento acelerado. Dificuldade de concentração. Lapsos de memória, esquecimento. Puxa, não lembro daquilo. A pessoa fala com você que agora você se esquece. Você faz uma coisa, daqui a pouco você não lembra mais. Porque o cérebro da gente, para memorizar as coisas, ele precisa de concentração. Ele precisa entender que você deu uma prioridade para aquele assunto. Então o seu hipocampo registra aquilo para de noite, no ciclo ultradiano, quando você estiver dormindo, ele redirecionar para o seu córtex e fazer os links necessários. Mas se você passou por aquelas coisas do dia a dia com muita agitação, você não vai lembrar daquilo que aconteceu e aquilo não vai nem para sua memória de curto prazo, nem para sua memória de longo prazo. Inquietações, irritabilidade. Você repara que as pessoas hoje são muito mais irritadas. Elas se irritam com muita facilidade. As pessoas acordam já irritadas.
Hoje aqui em casa aconteceu isso. Eu estava almoçando junto com a minha esposa e minha filha, e minha esposa foi falar alguma coisa com a minha filha lá, mãe, peraí que hoje eu estou, como é que ela usou o termo? Ela falou, não estava falando, eu estou irritada, não. Ela falou assim, hoje eu não estou, tipo assim, bem para conversar sobre as questões. Não, é como se ela não tivesse preparada para embate, entendeu? Porque ela estava assim meio que à flor da pele, a gente até brincou, ela está virada no giraia, né? Então assim, hoje as pessoas estão assim, elas acordam de manhã com irritações, com muita irritação. E o que é isso? Muita informação na cabeça, muita cobrança na cabeça. Antigamente a pessoa tinha uma responsabilidade, levantar, plantar e colher. E a plantação demora para acontecer, então era ir lá regar a plantinha e tal, esperando que aquele alimento viesse para você. O máximo de estresse, talvez o homem saindo para caçar alguma coisa, para trazer comida para casa, para pescar. Hoje, você já sai na rua irritado, você já sai na rua com um monte de perturbação. Para botar dinheiro dentro de casa não é fácil. Só você e eu sabemos a luta diária que a gente faz para colocar dinheiro dentro de casa. Então essa inquietação, essa irritabilidade aumentou muito. Cansaço, o tempo inteiro cansaço. Você já levanta cansado. Você chega de noite já morto. Né? O cansaço constante. Por mais que você tome suplemento, faça uma coisa, faça outra, parece que só vive cansado. E às vezes até muitas pessoas fazendo exercício estão cansadas. A intolerância à contrariedade. Pessoas hoje não conseguem ouvir nada contrário. Se você disser, olha, eu não concordo com isso aí não, e acabou a amizade, acabou tudo. Estamos no momento do cancelamento. A pessoa agora está com essa mania de você fala uma coisa que não gostou, eu posto uma coisa que é contrário àquilo que ela pensa, ela vai lá e cancela. Deixa de me seguir, deixa de ser meu amigo no Facebook, ela simplesmente cancela, porque eu me posicionei talvez na política, me posicionei talvez num pensamento diferente do dela, ela já me cancela, eu já não sirvo mais para ser amigo dela. Note que essa mudança de jeito, de padrão no mundo, trouxe muita inquietação nos pensamentos. Então, isso é um sintoma. Mudança de humor facilmente, insatisfação constante, sintomas psicossomáticos como dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, gastrite, dentre outras coisas. Então, como é que a gente pode trabalhar isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu gosto muito do Evangelho de Jesus, principalmente na questão ali das beatitudes, no momento em que Jesus sobe no monte, naquele monte que a gente chama de Sermão do Monte, e ao subir ali naquele monte, Jesus vai pregar o maior sermão que ele pregou na Bíblia. Ele junta os seus discípulos, ele vai dar orientações aos seus discípulos. E nessas orientações você vê muito claramente, eu não vou ler tudo aqui porque são 3 capítulos, mas eu queria que você prestasse bastante atenção naquilo que ele, depois você puder ler, prestasse bastante atenção nesses capítulos aqui da Bíblia. Ele fala sobre bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados pobres de espírito, ou seja, aqueles que não têm muito interesse em todas as coisas, né? Porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus já foi consolidado, não precisa estar desesperado pelas coisas. Então, todo o foco desse ensino de Jesus é trazer para o seu pensamento, primeiro, a certeza de quem você é, identidade. Muitas pessoas vão produzir mais e vão desacelerar seus pensamentos pela confiança e certeza de quem são. Sabe por que os pensamentos aceleram muitas vezes? Por causa das preocupações e por causa das dúvidas que são lançadas na nossa cabeça o tempo inteiro. É isso, aquilo, essas dicotomias, essas opções binárias que você tem o tempo inteiro, situações para ter que decidir, né, fazem você estar, o tempo inteiro você sendo questionado da sua própria identidade. Eu sou por isso ou eu sou por aquilo? Eu vou por isso ou eu vou por aquilo ali? Mas quando você tem certeza de quem você é, quando você volta para uma vida centrada em termos de identidade, a capacidade do seu cérebro acelerar por questões sem sentido
diminui bastante. Então Jesus trabalha muito a questão da identidade dos seus discípulos. Ele trabalha muito a questão de sermos pacificadores, misericordiosos e limpos de coração. Ele quer trabalhar o meu coração para que eu olhe para as pessoas com um olhar de compaixão e não que eu entre em atrito em tudo que é lugar. As redes sociais levam a gente para o atrito. Aliás, não sei se você sabe, mas para que você cresça nas redes sociais, você tem que aprender a ter atrito. Eu demoro muito a crescer nas redes sociais. Eu tenho uma rede social avançadinha, vamos dizer assim. Não é uma de iniciante, mas também não é de um cara estourado nas redes sociais. Por quê? Porque eu me recuso a entrar por essa estratégia de ter que falar mal de alguém para eu poder crescer nas redes sociais. E toda vez que você entra no embate ou fala mal de alguém, você parece que cresce. Parece não, você cresce nas redes sociais. Isso é uma estratégia das redes sociais de crescimento. Mas isso acelera, isso traz preocupação, isso traz a sua mente um padrão que não é o padrão bíblico para a sua mente. A Bíblia diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Você precisa saber que você tem uma importância no mundo. Então você tem que estar preocupado com tudo que você fala e com tudo que você diz. Mas a parte que mais me chama a atenção e que mais, eu acho que talvez tenha mais peso nesse ensino de hoje para a gente sobre síndrome do pensamento acelerado, é a partir do versículo 17, quando a Bíblia diz assim, não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não, eu vim cumprir essa lei. Eu trago um novo mandamento para vocês. E esse novo mandamento que Jesus vem trazer é o mandamento do amor. Ele deixa isso claro nas letras desse texto, dizendo que antes as pessoas eram olho por olho, dente por dente. Que pessoas que eram pegas no erro tinham que ser assassinadas e mortas. Note, ele vai tirando o peso da agressividade, ele vai tirando o peso do cérebro da pessoa no sentido de como eu posso fazer para me defender. Porque cada uma dessas questões, no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, eram tudo questões de como você se defende do outro. Isso só acelera o cérebro da gente. A raiva, o ódio acelera o cérebro da gente. Mas tem uma coisa linda e bela, né? Que ele vai colocar aqui. Guardai-vos, no capítulo 6, guardai-vos de fazer com que a vossa esmola não seja vista pelos homens. Aqui ele vai tratar de uma outra coisa chamada vaidade. Ele vai tratar de que eu tenho que aparecer e eu tenho que mostrar que eu sou melhor do que os outros. Eu tenho que mostrar que eu conquistei, eu tenho que mostrar que eu tenho. Essa necessidade está nas redes sociais. Você vê, o Instagram é uma ferramenta muito focada nisso. De você tirar fotos e mostrar quem você é. E aqueles que crescem geralmente no Instagram é porque usam muito essas ferramentas de que olha o relógio que eu comprei, olha o carro que eu tenho, olha a casa que eu tenho. Né? Ele usa uma coisa que depois você pode procurar saber o que é, se chama Sex Canva. Ele pega as minhas piores tentações, aquelas que estão dentro do ser da gente. Ele pega aquelas piores tentações e ele instiga isso na pessoa. E a pessoa vem atrás dele por causa de tudo isso que ele está colocando ali. Das tentações da vida, desses pecados que estão dentro da humanidade. E você instiga esses pecados para que essa pessoa possa então agir de acordo com a necessidade daquele que está do lado de cá vendendo alguma coisa para você. E a Bíblia diz, olha, não busque isso, não faça nada para ser visto pelos homens, nem a sua bondade ser percebida por ninguém. Seja bom porque isso é natural seu, porque isso já está em você. Quando você orar, vai para o seu aposento, se tranca, não precisa, ninguém está vendo você está fazendo aquilo ali. Venha para uma intimidade, concentre-se, porque a oração é concentração. Todas essas coisas que Jesus está mandando você fazer são práticas que desaceleram o seu pensamento. Eu já li aqui pessoas dizendo que a síndrome do pensamento acelerado não tem cura. Mas eu garanto para você que com Jesus tudo é possível. Quando você segue as regras de Jesus, quando você segue os mandamentos de Jesus, quando você segue as orientações de Jesus, a sua mente volta ao padrão normal. Eu digo que Jesus teve um propósito. Ele veio salvar aquilo que estava perdido. O que é salvar?
você só salva quem está perdido. E o que é essa perdição? É errar o alvo, é estar em pecado. Então o que Jesus veio fazer? Mudar o comportamento da humanidade, trazer eles de volta ao modelo original. Deus não nos criou para determinadas coisas, Deus não nos criou para tanta informação desnecessária e principalmente informação ruim. Se fosse informação boa, ok, o problema é que não é. Na maioria das informações que você recebe durante o dia são porcarias tentando você a comprar alguma coisa. São porcarias fazendo com que você possa atentar para determinadas coisas a fim de consumir um conteúdo que é entregue para você. Como o conteúdo ruim atrai mais do que o conteúdo bom, eu tenho certeza que muitas pessoas acabam sendo atraídas para o conteúdo ruim. Se eu disser para você, olha, eu tenho um babado para te contar de uma coisa que aconteceu aqui, olha, se você souber, ainda mais se for alguém famoso, aí a tua cabeça entra em parafuso para saber o que é isso. Mas se eu falar para você, olha, eu quero falar para você uma frase linda que Jesus disse e que vai realmente encher o seu coração de paz, isso já não faz com que você atraia muito as pessoas. Talvez você não vai nem se interessar tanto, porque isso aí eu posso ouvir a qualquer momento. Mas você fica ligadinho para saber qual é a fofoca do cara ou da menina. O que aconteceu? Me conta aí. Não julgueis para não ser julgados. Tira a trave do teu olho antes de acusar o seu irmão. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Deus está nos dando garantia de que tudo aquilo que a gente precisa, Deus vai nos dar. Que Ele é um Deus que cuida, como Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida de nós. Aí Ele vai falar uma das coisas mais bacanas de todas, que é justamente esse texto de Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo, se você cumprir o reino, se você estiver preocupado em fazer a vontade de Deus e trabalhar na sua vida como você tem que trabalhar, sem estar preocupado em subir por cima de ninguém, fazer nada louco por aí, busque o reino. E tudo que você precisar, isso que diz o texto, estará à sua disposição, porque Deus vai colocar isso à sua disposição. Não vos inquieteis, ele diz, não vos inquieteis por coisa alguma. Basta a cada dia o seu mal. Esse texto ele é incrível. Eu gosto também de quando lá no início Jesus diz, olhai para os lírios do campo. Ele diz, olhai, eles não fiam, e nem Salomão se vestiu com toda a sua glória para aqueles lírios do campo. O que Jesus está dizendo? Para a gente reduzir o nosso pensamento acelerado. Seja mais contemplativo. Seja mais contemplativo. Ao invés de fazer tudo correndo, seja contemplativo. Tire um momento do seu dia a contemplar as coisas belas. Olhe a beleza da sua esposa e diga para ela o quão linda ela é. Pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia, faça isso. Você vai ver como isso vai mudar, não só a ela, o relacionamento, mas também para você, porque o seu cérebro vai se fixar nas coisas bonitas. Diga como a minha casa é bela, que gratidão eu tenho de ter a minha casa, a casa que eu tenho. Não importa se ela é grande, se ela é pequena, admire tudo que Deus te deu. Admire o seu cabelo, você que tem. Admire a sua careca, você que não tem cabelo. Mas como assim? Porque tem gente que fica bonito careca. Tem gente que fica feio. E parece que Deus combina o negócio. Eu nunca vi um careca feio. E nunca vi também um cabeludo feio. Desde que a coisa esteja ali. Agora, se você pega ali o cabeludo e você raspa a cabeça dele, o bicho fica feio. Que coisa interessante. Parece que as coisas acontecem para você ficar mais bonito. E se não for assim, olhe desse jeito. Aprenda a contemplar as coisas belas. Você vai numa feira, ao invés de sair comprando tudo desesperado, olha a beleza da pera, a beleza da maçã. Sabe qual é o problema? A gente perdeu a capacidade de admirar as coisas belas. Às vezes eu fico da janela do meu quarto, contemplando. Eu tenho aqui na frente da minha casa, eu tenho
como é que chama isso aqui? Uma praça com vários coqueiros, com várias plantas, com vários passarinhos vêm, pousam ali e cantam. E eu fico olhando, admirando. Aqui já passou tatu-bola aqui na frente. Às vezes passa gambá à noite, né? Passam uns bichos diferentes, assim, sabe? Algumas pessoas cruzam aqui pelo caminho. Olha, é tão bacana. Eu não sei se você já teve oportunidade de ir em cidades como Paris, Londres, essas cidades mais antigas, elas têm restaurantes, cafezinhos, pequenos pubs, que eles botam as cadeiras pro lado de fora, virada para a rua. Olha que interessante. Você senta para tomar um cafezinho virado para a rua, onde os carros estão passando, onde as pessoas estão passando pela calçada. Por que isso? Para você contemplar. Você já viu quanta gente bonita? E quanta gente feia que também se torna bonita quando você pode ver alguma coisa bela, porque até os feios, eles têm algo bonito. Por exemplo, o feio se veste bem. Geralmente o feio, ele se cuida para poder compensar a feiura dele. Então, tem tanta coisa bacana que você pode contemplar, que você pode ver. Todas essas coisas desaceleram o seu cérebro. Outros detalhes importantes que já foram falados em outros vídeos e que aumenta a sua produtividade. Se alimente bem, beba bastante água, porque traz ao cérebro a água e o cérebro usa muita água. A maior parte da água que está no seu corpo está no seu cérebro, está nos seus órgãos internos, aonde tem neurônios. E os neurônios fazem transmissão eletroquímica. Eles precisam de água, porque a água é o maior condutor de eletricidade. O cérebro de uma pessoa que bebe bastante água, ele funciona bem. É muito importante você tratar bem o seu cérebro. Diminuir, assistir um filme mais calmo. Tem gente que só vê filme de bomba, explosão. Né? Vê um filme romântico. Ah, mas eu não gosto. Passe a gostar. Ninguém que gosta de uma coisa tem que gostar dela até o final. Você pode desgostar. E coisas que você não gosta, você pode gostar. Porque gostar é um aprendizado. A gente aprende a gostar das coisas. Então aprenda a gostar de música clássica. Aprenda a gostar de músicas românticas, de louvores que sejam mais tranquilos para sua mente, já que essa é uma necessidade sua, desacelerar a sua mente. Eu tenho certeza. Se você fizer isso, muita coisa vai mudar. Faça exercícios físicos constantemente, faça caminhada. Outra coisa, durma bem. Durma bem. No mínimo 8 horas. Se você pode, durma cedo e acorde mais cedo. Durma por volta de umas 10 horas, se você pode. Ah, eu não consigo porque tem igreja, acaba tarde, não sei o quê. Ok, então durma até um pouco mais tarde. Mas o melhor horário para dormir é a hora que começa a escurecer ou assim que escurece e assim que amanhece é a hora de acordar. Deus já fez um relógio para nós. O relógio é justamente o sol. E a gente faz ao contrário. Chega de noite, a gente quer sair, a gente quer fazer um monte de coisa de noite. Quando o dia amanhece, a gente quer dormir. E aí o sono não é bom. Toda a parte biológica vai trabalhar diferente e não funciona da melhor maneira possível. Então existem várias coisas que você pode fazer para trazer à ordem o seu pensamento, desacelerando ele e acalmando. Escolha também tudo que você vai estudar, tudo que você vai aprender. Faça somente o que é necessário. Hoje você tem que ser muito mais seletivo do que era antigamente. Antigamente você não tinha muito o que escolher. Era isso ou aquilo. Agora tem muitas opções. O cardápio está exagerado. Aprenda a saber selecionar. E não queira abraçar o mundo só porque está disponível. Isso é complicado. Me lembro na época dos Estados Unidos em que o dólar estava bem baixinho. E a gente viajava para os Estados Unidos, entrava naquelas lojas como Ross, Walmart, né? aqueles shoppings, né? Como é que chama aquilo? Jesus, deixa eu ver se eu lembro aqui. Que você entra e tá tudo barato. Tem aqui, até no Rio de Janeiro, em Caxias, tem também aqui uma aqui. Outlet. Esses outlets, sabe? Que vende tudo barato. Olha, às vezes tinha lá uma camisa, mas eu tinha tanta camisa, mas tá tão barato, vou levar mais uma. Eu tenho tanto short em casa, mas pra que comprar mais outro short? Mas tá tão barato. Porque um short desses seria R$100.
eu estou comprando por $2 aqui, cerca de R$ 5, eu vou levar. E assim, eu já tive que jogar fora bolsas e bolsas e bolsas. Jogar fora não, doar, né? Bolsas e bolsas e bolsas de coisas que eu comprei e não usei. Só joguei dinheiro fora. Eu fico pensando, se eu pegasse aquele dinheiro e botasse numa poupança, talvez eu não precisasse nem trabalhar mais, porque já tinha dinheiro aqui. Mas fui tentado por aquela questão da disponibilidade. O pensamento acelerado é a mesma coisa. Tem muita coisa disponível, mas nem tudo é necessário. Lembre-se do que Jesus disse para Maria, né? Ali Maria e Marta, lembra disso? Pois é. Quando foi reclamado por que Maria dava atenção, estava ali sem fazer nada e Marta desesperada ali trabalhando, Jesus falou, olha, Maria escolheu o melhor, a melhor parte, ela soube dar prioridade. Eu espero que você tenha gostado dessa live de hoje sobre pensamento acelerado. Tem cura sim, desde que você faça aquilo que Deus está mandando, desde que você siga o padrão regular da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ter uma melhora exagerada. Escute isso, cerca de 80% das pessoas no mundo provavelmente tem um nível alto de síndrome do pensamento acelerado, sofre com a síndrome do pensamento acelerado. Mas você não precisa sofrer se você ouvir mais a Jesus de Nazaré. Se você gostou desse conteúdo, deixe a sua curtida, se inscreva no meu canal. Se não gostou, pode dar dislike, não tem problema algum. Mas eu quero que você participe de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, toque o sininho para que toda vez que eu lançar um vídeo você fique sabendo. Muito obrigado, Deus abençoe você, até o próximo vídeo, se Deus quiser.